Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu desktop. Hoje a gente vai ver um pouquinho aqui só de preparar o ambiente ou deixar tudo pronto para programar em C. Primeiramente aqui a gente viu lá que o pessoal tem mais Windows e Linux. Vou passar um pouquinho aqui do GNU Linux para vocês e do Windows. Primeiramente, para programar, você vai precisar apenas de um editor de texto e de um compilador, para a linguagem C no caso. Para outras, por exemplo, o Python, você não vai precisar do compilador, vai precisar apenas ali de o interpretador do Python. Já para o Java, por exemplo, você vai precisar da parte ali de compilação, digamos assim, e da máquina virtual Java para executar aquele código. Aqui no GNU Linux ou qualquer distribuição que você estiver trabalhando, geralmente você tem um terminal, um console, alguma coisa que você consegue ali executar comandos. Você pode aí, na distribuição que você estiver utilizando, digitar o GCC, procurar ver se encontra ele. Se ele der esse erro aqui, é que ele está instalado. Por exemplo, executar aqui esse GCC2. Como ele não existe, vai falar que comando não foi encontrado. Se você der um GCC-help, vai mostrar aqui a lista de comandos que ele tem para o GCC. Esse é o nosso compilador de C, que você pode utilizar aí na distribuição que você estiver utilizando. Distribuição Linux, para quem não teve contato ainda, nada mais que um conjunto de softwares ou programas ali, aplicativos, em conjunto com o kernel, que seria o núcleo ali do sistema operacional, chamado de kernel, por ser a parte principal e focar mais ali no hardware. Esse kernel mais utilizado é o Linux, por isso acaba pegando o nome de você utiliza Linux. O Linux aí seria apenas o kernel ou o núcleo do sistema. Aí uma distribuição é esse núcleo em conjunto com vários softwares. Por exemplo, aqui o Firefox, o Dropbox, o gerenciador ali de tarefas, a interface gráfica que eu estou utilizando e por aí vai. Aí a gente tem o GCC aqui para trabalhar, nosso compilador. Beleza, primeiro passo está pronto. Depois disso você vai precisar só de um editor de texto, qualquer que você tiver aí. Eu utilizo aqui um que já veio na distribuição, gosto bastante dele, que ele tem umas tags, seriam chamado de não é negrito, grifado de sintaxe, é o highlighting of syntax, que quando você digita um código, por exemplo aqui, eu vou começar a digitar um código em C, include std io.h. Aí começar aqui no int main. Rapidinho eu volto nesses carinhas aqui. Printf. Opa. Fecha aqui. Olá mundo. E 0. Por enquanto vocês podem ver que está tudo na mesma cor, não tem nenhuma sintaxe, nem nada do tipo. Agora eu vou salvar esse cara aqui. Vou salvar ele aqui, pode ser no meu desktop mesmo. Vou salvar ele .olá.c. Esse C.c quer dizer que, no caso, é um código fonte da linguagem C. Olha, já reconheceu, já deu um highlight aqui no int, já colocou ele em azul, colocou entre os aspas aqui em vermelho e mudou o zerinho aqui. Mudou a cor dele pra gente. Posso continuar aqui trabalhando no meu código e quando eu quiser eu compilo esse código. Ou seja, eu transformo ele ali em código em linguagem de máquina, aquele que eu consigo executar. Só passando pelos pontos aqui, o include aqui é a parte que eu vou incluir alguma coisa. Opa, acabei esquecendo aqui de colocar o Circuit, o jogo da velha, para marcar que eu estou fazendo uma inclusão.
Include, ou seja, estou incluindo alguma coisa. Lembra que muitas linguagens pegam parte do inglês, palavras do inglês para utilizar. Include, stdio aqui é o standard, ou seja, padrão. IO é input output, ou seja, isso aqui é um código. .h é para biblioteca, alguma coisa já desenvolvida externa. Aqui a gente está incluindo um código externo para ser utilizado para entrada e saída padrão, que a gente utiliza aqui no printf para imprimir mensagens e precisa utilizar também lá no scanf. Beleza, a gente já incluiu. Geralmente vai ter essa biblioteca aqui nos programas que a gente for utilizar. Às vezes não precisa, mas a maioria, digamos, desses mais simples vai precisar, porque você vai precisar pegar algum dado ou imprimir alguma informação lá para o seu usuário ou no terminal, onde você estiver executando. Aí logo abaixo você tem o int main. O nosso programa em C, quando ele executa, ele procura por esse int main aqui, ou essa função principal. Aqui vai começar o seu código. Lá mais para frente, talvez a gente vê a parte de criar novas funções para melhorar nosso código. Mas por enquanto, pensa que esse main aqui, que for traduzir e vira principal, é a parte principal do nosso código, onde ele vai iniciar. Ele inicia entre esse abre aqui e fecha chaves, e cada instrução aqui dentro tem lá no finalzinho um ponto e vírgula, para marcar o final da instrução. Se eu deixar assim, por exemplo, ele vai lá acusar um erro no final dessa linha 4. Printf é um comando da linguagem, ou seja, uma palavra reservada da linguagem, como int, como include. Esse printf aqui, ele imprime lá no terminal a mensagem para a gente, ou seja, ele pega o que tiver aqui dentro e imprime essa mensagem aqui, que logo mais para frente a gente vai ver que é uma mensagem formatada. Ou seja, a gente pode colocá-la aqui do jeito que a gente quiser, que ela vai aparecer lá no terminal. Esse return aqui não é obrigado você colocar, ou seja, eu poderia deixar assim, mas é interessante você deixar ele, esse return 0. O 0 geralmente é que vai falar ali que não ocorreu erros, ou seja, vai retornar, vai enviar lá para onde, quando esse programa terminar, vai enviar lá para o sistema operacional 0, ou seja, o código de erro é 0, não vai ter erro ali. O programa terminou tranquilamente, não ocorreu nenhum erro na execução dele. Beleza, a gente criou um programinha aqui, um Hello World, um Olá Mundo tranquilo. Geralmente a gente cria ele, salvei. Agora eu preciso ir lá, aqui no meu terminal aqui. Eu preciso abrir ele na pasta que eu tô executando. Geralmente você tem na interface que você está trabalhando, lá na pasta que você está, você vai lá e clica com o segundo e geralmente tem um abrir terminal aqui. Ou você vai precisar mover, você vai lá, procura terminal na sua interface e depois move até aquela pasta. Por exemplo, aqui eu salvei nessa mesma pasta, ou seja, vocês vão conseguir ver aqui em cima, eu estou na pasta home j, ou seja, eu não vou precisar mover. Se eu usar um ls é um comando básico do Linux para listar arquivos. Aqui no caso tem algumas pastas e o nosso arquivo olá.c. Esse aí é o nosso arquivo que a gente está programando ali em Olá Mundo. Para compilar esse cara, só precisar usar gcc, o nome dele, ali no caso olá.c, e a saída que eu quero. Se eu não quiser colocar nome de saída, ele vai gerar um arquivo a.out para a gente. Se eu der um ls de novo, ele gerou esse carinha aqui, a.out. Mas eu posso gerar uma saída com -o. -o, aqui por exemplo, olá.out, .bin, o que você quiser. O exe é mais para o Windows, ou seja, não é nosso caso aqui. Geralmente eu coloco um .out, um .bin, ou só executo mesmo, vou colocar um .out, ou só executo mesmo sem nada, que ele vai gerar o nosso a.out aqui. Aqui o a é uma saída padrão se eu não colocar o -o aqui para falar o nome da saída. O gcc aqui aceita vários comandos, ou seja, vários complementos, o nome do arquivo, o tipo de compilação que eu vou fazer, mas isso a gente deixa mais para frente. Eu gerei aqui
o A.out e o olá.out. Se eu executar esses caras, no Linux aqui por terminal para executar, eu executo com ponto barra e o nome do aplicativo. Por exemplo, A.out, ele vai imprimir aqui no cantinho para a gente, olá mundo. Lembrando que a gente mandou só imprimir isso, não fez nenhuma formatação. O nosso olá out vai fazer a mesma coisa. Se eu vier aqui alterar esse texto, para eu criar uma nova linha aqui no printf, eu uso /n. Vai falar lá na hora de impressão, cria uma nova linha na onde que tiver esse /n. Por exemplo, se eu colocar ele aqui depois do olá, vai criar uma nova linha. Vou criar uma nova linha aqui no final, criar duas, só para ele quebrar a linha, terminar a linha e criar mais uma livre. Salvar. Se eu executar de novo o meu olá, aqui, vai imprimir a mesma coisa, já que eu não compilei, não gerei o código de máquina ali para ser executado com essa mudança. Se eu voltar aqui, compilar de novo e executar, já mudou a saída. Ó. Minha saída olá mundo veio cá para baixo. Ou seja, eu mudei aqui. Tem a minha primeira linha vazia. Ele, antes de imprimir o olá, criou uma linha vazia, imprimiu o olá mundo, criou uma linha aqui, terminou essa linha, depois ele começou uma, terminou ela e depois veio para o meu terminal para eu executar novos comandos. Se porventura você não tiver o GCC instalado, quando você compilar, for tentar executar o GCC e não aparecer nada, me manda uma mensagem que a gente pode aprofundar mais aí na sua distribuição. Dependendo da distribuição que você está trabalhando, pode mudar um pouquinho dos comandos. Por exemplo, baseada no Ubuntu ou no Debian aí, geralmente é apt-get install. Mas pode variar bastante, ser uma distribuição baseada no Fedora, por exemplo, que usa pacotes RPM, ser baseado no Debian. Mas a maioria das distribuições vem com GCC instalado. Se fosse, no caso, C++, que é uma linguagem meio que derivada do C, a gente usaria o G++, que também geralmente vem instalado. Mas no nosso caso, que é C, a gente usa o GCC, certo? Só lembrando que o arquivo lá, o olá é .c, para a gente utilizar, no caso, definindo que é a linguagem C. Se porventura a gente estivesse programando em C++, seria CPP. Agora, passando aqui para o Windows, a gente aqui tem a minha máquina virtual com Windows. No Windows, por padrão, não vem um compilador C, ou seja, você já tem que baixar um carinha externo. Aqui, geralmente o pessoal utiliza o dev CPP, se você procurar com ele no Google, você já vai conseguir encontrar no primeiro link. Aqui no caso, falando que ele é gratuito, um ambiente totalmente integrado de desenvolvimento. Vamos abrir esse link aqui do Wikipedia. Aqui, Dev C++, é um ambiente totalmente integrado de uma IDE. Vocês vão ver bastante aí no esquema de IDE ou IDE, o pessoal coloca acento no E ali no final, que no nosso caso aqui é um ambiente completo, ou seja, um ambiente integrado de desenvolvimento, que seria o nosso IDE aí, que se você for traduzir, vira um ambiente de desenvolvimento integrado. Ou seja, é um software ali que você tem um pacote completo de ferramentas para trabalhar dentro utilizando essa ferramenta para trabalhar, para programar alguma linguagem. Nesse pack aí, ou nesse bundle, a gente tem aqui o MinGW, que é um ambiente ali aberto para programação, utilizado ali para compilação, e a gente tem aqui o TWM-GCC. Vocês podem dar uma olhadinha nesses caras depois. Esses caras aqui geralmente é um port do GCC para o Windows, ou as modificações ali para funcionar no ambiente Windows, para a gente criar ou gerar aquele ambiente, aquele código de máquina ali. No caso aqui, por exemplo, o TDM-GCC é uma suíte de compilação
para o Windows. A gente já viu que vem esse min.gw e o tdm, geralmente ali para a gente compilar o código. Certo. Aqui eu fui no primeiro link, vou subir aqui no SourceForge do DevCpp. Eu não gosto muito dele, acaba sendo muito utilizado nas aulas de programação do FV, de C, mas eu não gosto muito dele. Mas há quem goste, por isso eu estou só apresentando ele aqui para quem quiser utilizar ele. Aqui de funções a gente pode ver o syntax highlighting, ou seja, aquela colorir nas partes principais do código. Você consegue ver dicas do código, vem a IDE completa com extensões, atalhos editáveis e por aí vai. Se você for baixar eles, pode vir aqui em arquivos. A gente vai ver aqui todas as pastas. Geralmente o mais acessado aqui que tá o que a gente está procurando. Aqui tem o setup de instalação, ou seja, o pack ali para a gente instalar. Aqui nos arquivos vocês podem ver que a gente tem... Opa, dei muito zoom. Passar os anúncios aqui. Aqui. Pronto. Vocês podem ver que existem várias versões aqui. Aqui a gente tem, por exemplo, um TDM GCC, é a que a gente precisa. E tem outro aqui sem o compilador. Se você tiver um outro compilador aí para utilizar, você pode baixar esse cara aqui. Mas como a gente não tem outro compilador, a gente tem que baixar esse aqui, de 50 megas. Inclusive é o mais baixado. Os outros quase não foram baixados, mas a gente tem esse aqui, o primeiro aí, o Dev 5.11, com um TDM GCC para a gente utilizar. Vamos baixar ele aqui. Vai carregar outra página. A gente espera os 5 segundos para baixar ele. Salvar ele aqui no meu desktop. Abrindo aqui na pasta que ele baixou, posso dar 2 cliques nele, ou mandar abrir aqui esse arquivo. É um arquivo .exe, que ele vai ali criar um ambiente, colocar todos os arquivos que a gente precisa para começar a trabalhar nesse desenvolvimento em C utilizando o Dev. Está carregando aqui o instalador. Pode escolher a linguagem, você quer trabalhar aqui. Eu acredito que esse aqui é só de instalação. Vou colocar português aqui, mas não faz muita diferença. Nesse caso aqui, o termo de licença. Você aceita. Geralmente está um next, 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 você termina. Aqui tem a instalação completa, beleza. Tem o nosso compilador aqui, o TDM GCC. Legal. A pasta que ele vai ser instalado, porventura você quiser alterar. Aí ele começa a extrair arquivos. Esses arquivos aqui que ele está extraindo ou colocando naquela pasta lá, é apenas arquivos que ele precisa, ou que a gente precisa para conseguir compilar e gerar um código de máquina ali em C. Ele também dá suporte ao C++, mas no nosso caso a gente vai trabalhar com C. Ele vai instalar ali aquele compilador e configurar para a gente para utilizar ele. A gente pode ver depois como utilizar ele ali. Ele vai gerar os links certinhos para a gente trabalhar. Voltando aqui para o Firefox, posso fechar essa aba. Tem várias alternativas para a gente trabalhar. Se você entrar no alternatives.to, é um site interessante que você procura alternativas de softwares de variados tipos. Aqui a gente tem, por exemplo, DevCpp. Muitos gostam dele, mas eu não aprecio muito ele. Às vezes ele passa uns erros ali, deixa passar algumas coisas.
Eu procurei o DevCpp aqui em cima, não sei se deu tempo de ver, e cliquei nele aqui. Aí ele vai utilizar o DevCpp como fonte e vai me mostrar programas alternativos. Aqui a gente tem vários alternativos, por exemplo, o Eclipse. Ele acaba não sendo tão alternativos para a gente, no caso, se eu for trabalhar com C, mas vai funcionar bem. Talvez ele é muito pesado no nosso caso. O Visual Studio, o Apache, CodeBlocks e vários outros. PyCharm, Xcode, CodeLite. Esse CodeBlocks aqui é um que eu acho mais interessante para trabalhar. Digamos, ele tem mais ou menos a mesma interface, mais ou menos as mesmas coisas que o DevCpp, mas acaba sendo mais interessante ali para trabalhar. Claro que acaba sendo escolha de cada um. Aqui você pode ver mais ou menos a interface do CodeBlocks. Não vai mudar muito do DevCpp em questão de interface, mas ali na hora da compilação, de mostrar os erros, eu prefiro o CodeBlocks. Mas como inicial, vou mostrar aqui o DevCpp para vocês. Aqui ele terminou de instalar e já está marcada a caixinha aqui para executar. Beleza. Depois que ele instalou, ele mostrou isso aqui, essa janelinha de inicial, para mostrar aqui como que eu vou deixar a minha configuração. Pode deixar em português, se quiser, ou qualquer outra língua. Próximo. Aqui você tem a fonte, se quiser trocar a fonte que ele mostra na interface. A cor, tem vários modelos de cor aqui. Eu não gosto muito desses muito claros. Se você ficar muito tempo programando nesse aqui, talvez dá alguma cor nas vistas, dá um probleminha. Aí eu prefiro colocar o mais escurinho. Esse aqui, eu gostei desse aqui. Aqui você pode trocar os ícones. New Look aqui interessante. Ok, tudo configurado, posso iniciar ele. Aqui a gente tem a interface inicial. Vocês podem ver, parece como um editor de texto normal, só que ele tem alguns, digamos, funções a mais. Aqui em cima em ferramentas a gente tem configurar opções do compilador, partes principais aqui. Em programas vocês podem ver o GCC, que é o nosso compilador de C. Clicando aqui, ele vai mostrar aonde que ele está. Está lá dentro da pasta bin. Subindo, está dentro do min GW64, que está dentro do DevCpp, que está lá em programas, em arquivos de programas, ou programas files, dependendo da sua instalação, lá no disco C. Beleza, esse cara aqui é o nosso compilador. Para você criar um novo aqui para trabalhar, clica aqui em cima em novo, arquivo fonte, no nosso caso, ele cria um arquivo aqui. Eu escolhi aquele tema mais escurinho lá, ele vai ficar com essa cor aqui por enquanto. Posso trocar depois. Vamos fazer aquele mesmo código lá. Deixa eu dar um zoom aqui. Include stdio.h. Logo abaixo, int main. Ele dá umas diquinhas, ó, quando eu coloquei um abre-chaves, ele já adicionou outro. Isso facilita na parte para quem já programa há muito tempo, mas para quem está começando, eu recomendo mexer no editor de texto normal. Claro que aqui a gente vai ter de início apenas o Notepad. Ele já não é tão interessante. Por exemplo, se eu pegar esse código aqui e salvar ele aqui no desktop como olá.c, ele não vai reconhecer nada. Ou seja, ele continua todo pretinho. A gente tem um pouquinho melhor. Vocês podem procurar no Notepad++. Caso você não quiser utilizar um editor de início, só para brincar, depois você pode utilizar ele aí. No caso aqui, esse editor aqui acaba reconhecendo aquelas codificações e reconhece, consegue deixar colorido para a gente o código. Eu tenho ele aqui instalado. Se eu abrir com ele, por exemplo, que eu abrir com outros programas, Notepad++,
Vou desmarcar aqui para abrir sempre com ele. Aí já reconheceu aquele código que a gente estava trabalhando lá. Consigo, por exemplo, colocar o printf, ele reconhece aqui, ajuda um pouco. Ou seja, não, acaba sendo um intermediário entre o IDE, que seria aquela interface, ambiente de desenvolvimento integrado, e o Notepad normal do Windows, que não nos ajuda em muita coisa. Aqui, por exemplo, ele já me deu o printf. Quando eu abri ele aqui, ele já deu o que ele espera. Um char aqui, um conjunto de caracteres formatados, que a gente pode colocar o mesmo olá mundo. Fechar aqui, ponto e vírgula, geralmente tem no final das instruções, essas que está dentro de função, e o nosso return 0. Posso salvar esse cara. Como eu não tenho um compilador integrado aqui, eu não vou conseguir executar esse cara. Posso fechar esse aqui também, ou seja, fechar essa janela. Não quero salvar as modificações, eu vou aqui em arquivo e abrir. Aquela hora a gente foi em novo que a gente estava criando um novo. Agora eu vou em abrir para abrir aquele que está lá no desktop. E abriu bonitinho para a gente. Deixa eu só tirar esse aqui de cima. Aqui em cima a gente tem algumas ferramentas em executar. A gente tem compilar, executar e compilar e executar. E recompilar tudo que seria no caso de projeto, para recompilar todos os arquivos que você tiver. Se eu só compilar, ele vai compilar aqui e mostrar um resultado aqui embaixo. Por exemplo, aqui compilou apenas um arquivo, nenhum erro e nenhum warning encontrado. E o tempo que gastou para fazer isso. Se eu vier em executar, ele vai abrir uma janelinha, executando o olá.exe e mostrar para a gente o que foi feito. Geralmente, o pessoal utiliza aqui o atalho F11, que é compilar e executar. Ou seja, você não precisa, se você der só executar, se eu ali deu olá mundo, se eu colocar aqui olá mundo 2, salvar aqui em cima, ou dar um Ctrl S e executar, ele vai continuar imprimindo olá mundo. Se eu vier e der um F11, ele vai compilar e executar mostrando o meu olá mundo 2, certo? Aqui embaixo ele mostra os erros que tiver encontrado durante a execução. Por exemplo, eu tirei o ponto e vírgula aqui e vou apertar o F11 do meu teclado. Aí ele vai mostrar um erro. Na função main, erro, ponto e vírgula, antes do return. Alguns erros são bem pontuais ou bem fáceis de encontrar. Por exemplo, aqui, ele encontrou esse erro, esperava um ponto e vírgula antes do return. Ou seja, antes do ponto e vírgula é a linha de cima. O que faltava? Ponto e vírgula. Beleza. Se eu faltar aqui aspas duplas, vamos ver se ele vai encontrar mais tranquilo. Aqui está faltando aspas duplas. E já começou a dar outros erros para baixo. Ponto e vírgula, return. Ou seja, ele encontrou aqui 4 erros, mas só tem um na verdade, que é o erro fechando aqui a nossa mensagem do printf. A mensagem do printf vem nessa formatado aqui entre aspas duplas. Ou seja, tudo fica ali entre aspas duplas. Salvar de novo, apertar F9, vai compilar tranquilamente para a gente. Para fechar essas janelinhas, pode apertar qualquer tecla. A gente tem como, lá para quem quiser, o CodeBlocks. Eu recomendo mais ele do que o DevCpp, mas vocês têm aí, podem utilizar qualquer um. CodeBlocks. O primeiro link aqui, codeblocks.org. É mais ou menos a mesma ideia. Você vai baixar um ambiente integrado para trabalhar aqui com C, C++. Tem mais ou menos a mesma ideia e ele está mais atualizado, bem mais atualizado que o DevCpp. Por exemplo, a última versão aqui do CodeBlocks, 20.03, é de março desse ano. Já o DevCpp é de 2015. Aqui em funções, tem a mesma função lá de colorir o texto, é open source, ou seja, código aberto, funciona em vários ambientes, Mac, Linux e Windows, ou seja, se eu tiver no Linux eu posso baixar o CodeBlocks e instalar lá tranquilamente,
no Mac, no Windows também. Tem um compilador para a gente trabalhar, o mesmo MinGW ali com GCC do GNU e vários outros aqui complementos. Fica aí para vocês, quem quiser pode escolher qualquer um dos dois. Qualquer dúvida, qualquer problema, envie mensagens. A gente tenta solucionar para deixar todo mundo aí com o ambiente instalado para brincar bastante aí com C++. Aqui tem uma fotinho dele, com um código com vários arquivos aqui compilados. Você também consegue fazer isso online. Vou procurar, por exemplo, C Compile Online. A gente tem vários sites que conseguem compilar aí online. Um deles aqui, o terceiro, esse acaba sendo bastante usado, o Repl, repl.it. Se eu só ir na página inicial dele, aqui no caso repl.it. Nesse caso aqui é um site que você pode criar uma conta ou trabalhar sem conta mesmo. Você consegue fazer um código aí, seria uma IDE navegador, segundo eles aqui, para mais 50 linguagens. Você pode, por exemplo, aqui iniciar a sua codificação, ou start coding, como eles chamam aqui. No nosso caso vai ser C, e criar um desse carinha aí. Ele vai criar, alocar um espaço para a gente trabalhar, carregar aquele espaço ali. Você pode compartilhar isso depois, deixar salvo na sua conta, conversar com pessoas, tem várias funções aqui para trabalhar. Ele faz o download aqui dos arquivos que precisa e deixa instalado para a gente. Aqui do lado de cá vocês podem ver que é uma máquina utilizando o Ubuntu, que está sendo utilizada ali, associada para a gente trabalhar. Aqui no caso ele criou mais ou menos aquele programinha, o include stdio, um int main, um printf olá mundo para a gente e um return 0. Aqui em cima a gente consegue ver os arquivos, consegue adicionar arquivos, tem várias funções aqui no canto. O nosso código, se quiser salvar ele aqui, você tem que entrar na conta, e aqui em cima um run, que seria executar. Aqui do lado de cá ele executa e mostra o nosso resultado ali. Seria um olá mundo. Por exemplo, colocar um olá mundo aqui. Vou trocar isso aqui. Colocar olá pessoal de Sim 494. Vou mandar executar. Ele imprimiu direitinho lá do outro lado. Olá pessoal de Sim 94. Certo, pessoal? Fiquem aí com essas ferramentas, instalem e deixem o ambiente preparado para nossos próximos aulas e exercícios. Aqui, eu esqueci de mostrar, o devcpp ele criou o nosso olá.exe. Esse cara aqui é o nosso código fonte, normal, com olá mundo 2, beleza? Esse outro cara aqui, .exe, é o nosso executável. Eu posso abrir ele com editor de texto, mas vocês podem ver que ele está em binário, ou seja, tem vários códigos aqui estranhos. Esse código aqui é a nossa linguagem de máquina, ou seja, o binário ali que a gente utiliza para executar o programa. Esse código aqui gerou esse carinha aqui em linguagem de máquina para executar nessa minha máquina com Windows. Aqui a mesma coisa, eu tenho o meu olá.c de código. Se eu der um cat aqui, ele vai mostrar o conteúdo. Olá.c, conteúdo normal. Mas se eu der um cat.out, ele vai mostrar todo um código aqui em binário. Ou seja, um código estranho que eu não consigo ler normalmente. Algumas coisas no meio aparecem como texto normal, que eu consigo ler, mas outras aparecem como caracteres aqui que eu não consigo, ou seja, não tem uma codificação pegando aquela tabela ASCII. São outras coisas que ali foi convertido para a linguagem de máquina. Eu posso executar aqui o programinha xxd com "-b" para mostrar o que tem naquele olá.out. Ele vai mostrar aqui os binários, seu código em binário,
e as partes ali do outro lado que ele converteu ou compilou ali para a gente em linguagem de máquina. Aqui, por exemplo, no inicinho e vários outros aqui. O LL11 ali, um 01 ali. Eu poderia, por exemplo, criar um novo arquivo aqui, write. Vou criar um arquivo com olá, mundo apenas. Salvar esse cara aqui como B, por exemplo. Agora eu vou fazer nesse cara, no nosso B. Ele vai mostrar aqui 001111, nosso olá mundo. Se vocês converterem esse cara aqui, utilizando a tabela do Unicode -ASCII aí, vocês vão chegar que o código desses caras aqui é referente às letras que a gente está utilizando. Ou se você quiser utilizar o hexadecimal, a gente tem aqui de 2 em 2, o 4F com o olá, melhor, o 4F com o olá ali do L e assim vai. A gente tem vários caras para trabalhar aqui. Certo? Eu falei aqui um pouquinho da programação, do ambiente GNU Linux e Windows, o nosso compilador GCC. Acaba sendo interessante aí para vocês dar uma pesquisadinha do GCC, já que a gente passou um pouquinho por alto nele, a gente falou um pouquinho do FCPP, CodeBlocks e Alternatives. Só passar um pouquinho aqui do GCC. A gente tem GCC. Aqui no caso, bom, dá uma conferida na página da Wikipédia ou na própria página do site desses caras. Aqui, GCC é o compilador, uma coleção de compiladores do GNU. Já tem bom tempo de vida, 33 anos. Porventura, na página tem aqui uma versão em português para ficar mais fácil o entendimento, se você não souber bem o inglês. Aqui a gente tem uma descrição, as versões, dá uma lidinha nesse cara, suporta aqui, por exemplo, o C, C++, com o G++ lá, o G++. Tem várias coisas para trabalhar com esse cara aqui. Dá uma conferida nesse cara. Como vocês viram, a gente não precisa de muito para trabalhar, de um editor de texto e um compilador para conseguir aí trabalhar ou gerar nosso código Linux. Ó, nosso código em C, que a gente transforma ali depois em um código linguagem de máquina para trabalhar, certo? Obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, me enviem aí por mensagem. Até mais.